Pô, aqui. Nossa Estamos Senhora. aqui, estamos aqui, estamos aqui. Mais uma live do Feirão. E eu estava falando antes de tu entrar aí, Denilson, que não é todo dia que se fala com o, o dono, o editor, o criador do fanzine mais antigo do Brasil. Então, para mim, é uma alegria falar contigo. E já digo o nosso código secreto aqui: 0564/93-5. Ah, Quem sabe, sabe. barra 9, barra 93 eu lembro agora. Cara, tanto me pediram isso aí para a biblioteca, para receber bolsa, para fazer estágio, que eu decorei essa porcaria. O resto Pois é. que, Ah, que loucura. não lembrava mais. Só o barra 93, né? Barra Esse 93. daí é clássico. É. O Qual é a Denilson, barra? Qual a barra? falta a Barra barra 93. para escapar do É, trote. é verdade. Denilson ele esteve nas três fases do Feirão das HQs. Esteve lá no Café Cartoon, na edição número 4. Depois ele foi na nossa terceira edição no Disco Bar, que foi a edição de número 25 no Disco Bar. E na edição de número 31, ali no Lindóia. Fora outras vezes que ele vai visitar com a família, o Feirão, com o Paulo Kobielski, um outro pessoal bacana de Alvorada. Obrigado pela presença, Denilson. Pô, eu que agradeço. E que pesquisa aí, hein? Tudo Não, anotadinho na agenda aí. Que bacana. aqui o nosso, Legal. nosso banco de dados, aqui, ó, caderninho. Ah, isso é importante, é importante, é importante. Isso é importante. É, a gente também tem as nossas anotações aqui. Claro que sim, claro que sim. Não, eu só quero agradecer aí pelo convite de estar participando aqui da tua live, né, cara? Muito legal mesmo, muito bacana. E a gente participou realmente 3 vezes, né? Hum, Expondo lá no Feirão. E aquela coisa, sempre que dá, a gente dá uma passada no Feirão claro, ali, claro. porque não é só tu expor, entendeu? Mas é tu ir lá conversar com a galera que está expondo também, entendeu? É tu ir lá prestigiar os amigos que estão lá expondo, prestigiar até mesmo a tua pessoa, né, por manter esse feirão tanto tempo, né? Não sei, eu não sei quantas, mas tu pode dizer aí quantas edições já teve, né, cara? Então, sempre que possível a gente vai, né? Nem sempre as datas batem, né? Uhum. Mas agora que o feirão está aqui praticamente do lado de casa, né, Zona Norte aqui, para mim ficou, né, muito fácil de dar uma chegada lá sempre. É, a gente Então a está gente está sempre procurando ele. na edição de número 41, fez agora em março, no aniversário. Poxa, E é bacana, é bacana. Cara, eu nunca pensei que eu ia fazer um evento de cultura pop de quadrinhos, cara. Eu era só o consumidor aquele, né? Que não se conhecia e tal. Então eu tava pensando nisso hoje de tarde, assim, porque olha só, a gente estudou juntos, né? Eu, na época isso. lá que eu era estagiário do Patrimônio Histórico, lá da EPAC, eu fazia pesquisas no Hipólito José da Costa, que era o mesmo Sim, período onde Daniel HDR dava os cursos dele. E que vocês certo. também já se conheciam, né? E a gente tinha Isso. certeza que eu era o único cara que gostava de quadrinhos em Porto Alegre. Não tinha mais ninguém, sabe? Porque não tinha com quem conversar, cara. Como é que era? Que loucura, né? Essas coisas aí, né, cara? A gente. Que era uma outra época também, né, cara? Era uma É. outra época. A comunicação era bem difícil, né? Bom, a minha comunicação sempre foi, inclusive com o próprio Daniel, que mora aqui do lado de casa, quase dá para dizer assim, Hum, né? É bem pertinho da gente. sim. Mas, pô, tu vê, lá nos anos 80, final dos 80, início dos 90, eu e o Daniel, a gente trocava carta pelo correio, cara. É, Imagina, é, hoje em dia, se eu quero falar com o Daniel, eu pego o carro, em 10 minutos eu estou na casa dele, é. entendeu? Então, assim, parece que o mundo era muito maior antigamente, entendeu? Era muito mais distante. E hoje essas coisas fazem a gente entrar em contato. Todo dia eu estou entrando em contato com gente nova, entendeu? Gente descobrindo. Ah, tu gosta de quadrinhos? Ah, gente assim, não só pessoas ligadas à produção de quadrinhos, Hum, mas a pessoa que só curte por curtir quadrinhos e tá afim de bater um papo. Esses dias um ex-aluno meu entrou em contato comigo assim,
professor, sabe o que eu tô lendo? O que que é, cara? Eu tô lendo aquele livro do Conan, lançado pela Pipoca e Nanquim. Tô Sim. adorando aquilo, professor. E eu me lembro que o senhor falava em Conan na aula lá e tal. Sabe como é que é, cara? Quer dizer, o É. cara vai ali, manda uma mensagem pra ti, Facebook e tal. E antigamente não era isso, cara. Às vezes tu tava do lado do cara, que nem tu tava do lado do Daniel ali no museu, e daqui a pouco não tava se conectando, cara. Entendeu? É, E a gente tava circulando por ali, não se conectava, a gente estudou junto, a gente fez cadeira junto, a gente sentava do lado um do outro, falava de outros assuntos, não falava de quadrinhos. falava sobre música, né, velho? Sobre Deep Purple, sobre, né, outras Ah, isso. coisas. Era outra coisa. Mas, Denilson, eu quero começar estimulando a tua memória. Quadrinhos da tua vida. Como é que começou? Qual foi o primeiro quadrinho? Teve alguma herança de algum parente? A família apoiou? Como é que se deu essa parada na tua vida? Cara, assim, ó, eu fui chamado guri de rua, entendeu? Hum, A minha infância era jogar bola no meio da rua, sabe? É, pé descalço, ou pé no chão, como a gente uhum. dizia, né? E era futebol, futebol, futebol o dia inteiro. Chegava do colégio e já saía correr atrás de uma bola, geralmente uma bola, né, uma bola velha, daquelas bolas de plástica toda, Ah, às vezes isso. até furada, entendeu? Que ficava toda dura, ficava com os pés tudo cheios. E tu sabe que. E aí, quadrinho não era muito a minha vibe. Uhum. Mas aí tinha ali. Passava o seriado do Batman, Batman Uhum. 66, não em 66, né? Porque Sim, eu sim. nasci em 60. Mas passava a reprise do Batman, passava Ultraman, Ultra Seven, entendeu? E essas coisas aí. Então ali já tem um. Uhum. Tá se criando ali um imaginário dentro daquela criança, né? Que era muito Uhum. fissurado a futebol, 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 entendeu? Em criança mesmo, nem era adolescente, nem pré-adolescente ali, Copa do Mundo da Argentina de 78, entendeu? Ah, Então, então eu cara, me fissurei pro futebol a partir de 78 ali, e 82 consolidou, obviamente, né, com aquela baita seleção que claro que acabou sim. não ganhando. Sim, sim. Mas enfim, o que que acontece, cara? Quando eu era pequeno, assim, eu não tinha muito o hábito da leitura Uhum. e, infelizmente, meus pais nunca tiveram essa preocupação, né, de incentivar a leitura, assim, não Uhum. fazia parte da cultura deles, eu não culpo eles. É uma questão cultural, cara, entendeu? Mas eu me lembro, assim, de cair na minha mão os gibis da Disney, Ah, sim. onde eu caiu na minha mão por quê? Porque tinha um colega meu que a mãe dele trabalhava de empregada doméstica, era diarista. Sim. E aí a família, talvez um pouco mais abastada e tal, comprava gibi para as crianças ler, as crianças liam e jogavam os gibi no campo. E ela pegava e trazia para os filhos dela. E aí os dois guris, né, os filhos dela, que eram, né, Aham. chamavam a gente ia lá para casa deles, lá sentava na área, e aquela pilha, 15 gibi ali, e ali a Ah, gente ficava lendo, né, cara? Sentava para ler, assim, uma leitura, todo mundo em volta um do outro lendo. Aí tu terminava de ler um gibizinho, porque geralmente era fininho, né, sim, poucas sim, sim. páginas e tal. Passava para o outro, passava para o outro. Essa é a minha lembrança que eu tenho de criança de ler gibi. Isso principalmente do Zé Carioca, porque tem aquela questão do Olha. futebol, Sim, sim. entendeu? Então, eu curtia muito o Zé Carioca naquela época. Só que quando chegou ali perto dos 10 anos, 12 anos de idade, assim, a pré-adolescência, Hum. cara, eu larguei completamente a leitura de gibis mesmo, sabe? Hum. Larguei mesmo, parei de ler Uhum. total. E aí, aquela coisa, tu começa a ir naqueles clubinhos de matiné da discoteca, entendeu? Outros Sair com os interesses. outros interesses e tal. Só que daí, né, já na minha adolescência, quase vida adulta, ali, sei lá, 16, 17 anos, eu fui ao cinema para assistir o filme Conan o Bárbaro, do Ah, Schwarzenegger. ah. Certo? Aí, bom, aí começou o meu interesse por quadrinhos. Por quê? Porque eu fui no cinema ver um filme, Uhum. cheguei na segunda-feira, fui na banca de revista, onde eu trabalhava na banca. Trabalhava não, Ah, fazia um bico ali, porque o cara que curtia, que era o dono da banca, ele treinava taekwondo, ah. segundas, quartas e sextas, das 2 às 4. Então, segundas, quartas e sextas, das 2 às 4, eu cuidava da banca para ele poder treinar. Eu Ah, que estudava legal. de manhã, fazia Sim, o segundo grau na época, né, ensino sim. médio hoje. E aí cheguei lá, e aí, meu,
gostaram do filme, que daí fui eu e mais uns 3 ou 4 amigos ali, sessão das 10, assim, né? Última sessão do cinema real ali na Cis Brasil. Claro, na frente da igreja ali. Na frente da igreja, exatamente. E aí gostaram do filme, gostamos, curti. Aí ele pegou assim, me puxou Espada Selvagem de Conan, número 6, né? Que a Abril estava lançando. Na realidade, eu fui ver o Conan em 84, cara. O Conan é de 82, eu fui em 84, porque o Real, ele reprisava filmes. Sabe aquela coisa de filmes? Não é que nem hoje, né? Enfim, na época, o cara, para ver um filme de novo, tu tinha que ir no cinema de novo, entendeu? Claro, então o Conan virou meio culto, e aí o filme ficava passando 3, 4 vezes por ano. Tinha uma sessão lá, perdida 10 da noite lá. E eu acabei vendo uma reprise de 84, quando já estava para ser lançado o Conan o Destruidor já. Sim, no mês seguinte já saiu o Conan. E Abril estava lançando a Espada Selvagem, cara. Daí quando eu peguei a Espada Selvagem na mão, bicho, tá louco, cara. O filme é ótimo, mas o quadrinho... aqueles desenhos do John Buscema, tá louco, cara. E aí, daí ele me mostrou, e aí tinha o Conan na Heróis da TV, tinha o Conan nas Super Aventuras Marvel. Daí eu pegava o gibi para ler Conan, e aí acabava lendo Vingadores, Thor, Homem de Ferro, e principalmente, né, o herói que eu gosto mais, tirando o Conan, né, obviamente, que é o Demolidor, na fase do Frank Miller, Super Aventuras Marvel. Daí, cara, foi aí que essas são as minhas primeiras histórias, né, com os quadrinhos, na real, né. Criança, depois um hiato de, sei lá, 6 anos, sem pegar o gibi na mão, e depois ir pro universo Marvel, entrando pelas histórias do Conan. E tu tem essa Espada Selvagem até hoje? Eu tenho todas, né? Não, aquela lá, aquela primeirinha. Tem... não, aquela deve ser, não, é assim, com certeza é, porque daí o que acontece, né, cara? Aí o cara, assim, em vez de me pagar o troquinho que ele me dava para cuidar ali, ele ficava me dando gibi, né? Quer dizer, ele me dava, vou te dar tantos pila para cuidar aqui, e aqueles pila virar. Eu não quero dinheiro, me dá quadrinhos. Então foi quando eu comecei a comprar a Espada Selvagem, aí começou a vir outras coisas, e outros gibis e tal, e eu comecei a comprar outros quadrinhos também, né? Porque comecei a ler aquela coisa toda, né? E entrei no mundo dos quadrinhos. Mas com certeza a Espada Selvagem da minha coleção é essa, né? Porque quando ele botou na minha mão, eu peguei e não larguei mais, né? Foi assim, ali larguei, não. Ali já levei para casa e depois fui pegando as outras e corri no sebo para pegar da 1 a 5, né? Também a gente tive que correr atrás das edições anteriores. E teve aquele evento lá em Montenegro, que tu estava expondo uma parte da tua coleção lá. Isso levou vários mesmo, cara. Da Dark Horse, aqueles encadernados coloridos, e vinil, e mais um monte de coisa que tu tem do Conan aí. E ali que caiu a minha ficha que tu era o Denilson da história. Sim. Que tu falou alguma coisa, não, pois é, naquelas aulas de história, opa! Olhei assim, mas da onde? Falou, cara, a gente estudou junto. Eu falei, meu Deus do céu, Denilson, cara. É verdade. É que assim, a gente era muito diferente. Eu tinha 30 quilos a menos e o Denilson tinha mais meio metro de cabelo. Só meio? Cabelãozão, assim, que usava preto e tal. Sim, amarrava aqui atrás, aqui, para não ficar Black Power, tinha que amarrar aqui. E amarrar, porque senão, cabelo rebelde, né, cara? Pô, meu cabelo é tão rebelde que eu resolvi tirar ele agora na pandemia, né? Sabe que vai vir um cabelo novo aí, né? Eu já raspei a cabeça 2 vezes. Uma por arreganho e outra por coisas de saúde. E cada vez veio diferente o cabelo. Pensar bem melhor. Denilson, então, foi mais ou menos um pouquinho depois aí desse teu redescobrir dos quadrinhos aí pelo Conan e pelo Super Aventuras Marvel e tal. Um pouquinho depois ali, que tu começou a fazer essa parada do fanzine, ou foi mais tarde? Não, foi bem na sequência, entendeu? Porque comecei a ler os gibis e tal, e aí tinha aquelas sessões de correspondência da Abril lá, né, que tu mandava a carta. Aí eu mandei uma cartinha perguntando para eles assim, tá na hora de publicar histórias da Sônia, enfim. Sim. Para mim é Sonja. Para mim também é Sonja. Para mim é X-Men. X-Men, exatamente. Que é isso? Às vezes eu deixo escapar na sala de aula, porque os X-Men, os alunos ficam me olhando. X-Men? Vai aprender a falar e tal.
Mas enfim, X-Men, Sonja, né? Depois que eu Claro, fiquei claro. sabendo, da Sony e tal. Mas enfim, eu mandei uma carta lá, assim, comentando. Aham. Era a segunda carta que eu tinha mandado para Abril, a primeira eles não publicaram, né? Aí eles publicaram essa carta falando por quê? Porque na edição seguinte ia voltar as histórias do Sonja na revista do Hulk. Então a minha Sim, carta saiu no Correio Gama. claro. No Correio Gama saiu a minha carta. E aí o Joaci James, que hoje é falecido, Hum, ele, ele quando criança, ele nasceu no Rio de Janeiro, veio para Porto Alegre, ficou um tempo aqui em Porto Alegre, depois foi para São Luís do Maranhão, aonde ele se radicou, né, e tal, e foi até os últimos dias da vida dele. Ele morreu jovem, problemas cardíacos, sim. não tinha, não tinha 40 anos, eu acho. Mas enfim, o James tinha um clube de leitores da Marvel, tipo Hum, fã-clube Marvel, e eles faziam um jornalzinho impresso, xerox, sim. falando comentando as histórias que a Abril publicava da Marvel e falando dos personagens e tal. E aí ele entrou em contato comigo, perguntando se eu queria me associar ao clube de amigos Marvel, coisa desse tipo assim, né? Uhum, E, e que eu me associando eu receberia todo mês um jornalzinho, era assim que a gente chamava. Bom, uhum, depois a gente descobriu que jornalzinho era um fanzine, e uhum, aí ele mergulhou nos fanzines, mergulhou no quadrinho underground, mergulhou no espírito punk, faça você mesmo, montou uhum. banda de punk rock e tal. E ele começou a fazer fanzine e mandava sempre os fanzines para mim. E ficava cobrando que eu tinha que fazer um fanzine meu para falar das Ah, coisas. Cara, tu tem que falar das coisas aí do Sul, porque eu sei que aí também tem movimento punk, aí também aham, tem replicantes, aham. entendeu? Aí tem essa galera aí e tal, do rock, e aquela coisa toda. Começou a botar uma pilha e quadrinhos e tal. Escreve umas coisas aí que eu desenho. Ele Hum, começou a me pilhar, entendeu? Isso lá por 85. Então eu comecei a ler quadrinhos em 84, em 85, 86 eu fui começando a ser pilhado. E aí, em dezembro de 1987, eu lancei o número 1 do Fanzine Tchê. Dezembro de 1987. que Né? Ou loucura. seja, 32 anos atrás. Mas foi assim, cara. Foi tudo assim, meio que numa sequência, entendeu? Conan, quadrinhos da Marvel, né? Principalmente Heróis da TV Super Aventuras. Depois aí veio esse jornalzinho, comecei a conhecer os fanzines, comecei a trocar carta com fanzineiros. Aí comecei a ler quadrinho nacional também, muito quadrinho nacional, Uhum. sabe? E aí descobri o quadrinho europeu, Moebius, Heavy Metal, Metal Hurlan, algumas coisas que eram publicadas, às vezes até meio assim, em revistas mais de pequenas editoras aqui no Brasil e tal. Aí depois os álbuns da LPM, né? Sim, sim. Quadrinho europeu. Foi uma fase Enfim, boa, né, Denilson, que apareceu várias coisas, vários materiais de qualidade, né? Tu falou aí a heavy metal, tinha chiclete com banana, tinha níquel náusea, e depois também tem uma fase da Abril, começou aquela fase das gráficas, que pegava algumas coisas europeias, sabe? Então, naquele momento, assim, abriu um leque de possibilidades para nós, que eu acho que não vai acontecer mais nessa proporção, porque hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? E antes a gente não sim. tinha nada, a gente se alimentava, por exemplo, eu gostava de música, eu me alimentava pela Bis e pela Ipanema, e era isso que tinha, né? A gente não tinha uma revista de referência, uma Wizard, como a gente teve, ou como a gente tem no mundo dos super-heróis. Era outro mundo, né? Sim, era bem diferente, realmente, né? É isso que tu falou, cara. Música, no campo da música era isso, cara. Entendeu? Eu cheguei a fazer assinatura da revista Bis, entendeu? Hum, Receber em casa a revista Bis para não ter que estar indo comprar na banca e tal. Uma época assim que eu sim, sim. de assinante, uma coisa de ser assinante de quadrinhos, e aí assinante da revista Bis, né, cara? E era ali que tu tinha tuas informações. Hoje em dia, bom, hoje em dia nem precisa falar, né, cara? As informações estão disseminadas aí, né, para todos os cantos aí. Enfim, tu pega o celular na mão, já tem informação ali. Os caras já estão te notificando, ó, saiu isso, saiu aquilo, clipe novo não sei de quem, vídeo não sei do que, filme tal. E
enfim, Netflix avisa, não sei o Ah, quê, bem por aí. o padrinho e tal vai chegar. Tal. Enfim, né, cara? É isso aí. Esses dias eu tava vendo um debate aí, o Hum, pessoal uma menina tava reclamando da hum. tradução, uma revista que a Globo lançou, acho que era Um Shadow. Moonshine, Moonshadow, Shadow. Moonshadow. E ela estava reclamando da tradução e tal, né? Porque a tradução da Globo era horrível, tal, não sei o que, aquela coisa toda, né? E aí o pessoal, que revista é essa? Aí já veio alguém ali, já botou o link, ó, tá aqui a coleção completa. Ah. Lê. Isso, na É. hora, no meio das conversas, entendeu? Imagina a gente ter isso, né, cara? Ah, tá louco. Uma banda lançava um disco ao vivo, por exemplo, para te pegar esse disco ao vivo, tu tinha que esperar, sei lá, 6 meses, ir lá na loja de rock que tinha lá na Mega Força. Mega Força, Santa Casa ali. Lá fez Santa Casa, tu tinha que ir lá na Isso. Mega Força com uma fita virgem pro cara te gravar, porque ele era o único que tinha o vinil. Segundo E ele tinha andar. um exemplar só. Isso, no segundo andar, exatamente, ali a Subi Mega ali. Força. Tu Ali eu levei uma gravação de Ipanema, cheguei pros caras, ó, quero saber que música é essa aqui. E eu todo com a camiseta replicante, os caramba, né? Os caras me olhando, os cabeludos me olhando, assim, o que tá fazendo aqui, né? Aí quando o cara botou assim, era o Iggy Malmsteen. Aí os caras me olharam assim, o que que esse punkzinho de boutique tá com o Iggy Malmsteen aí? Tem disco aí, disse que tem. Aí era baratinho, porque eu acho que não vendia aqui, não sei. sim, Aí tu comprei o trilogy dele lá. Mas enfim, toda sim. essa história que a gente estava falando do Thier resultou aqui neste documentário aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal, Aham, tá? isso aí. Que veio também com essa edição Opa, especial aqui, muito bem trabalhada, muito bem produzida. E então, sabe, Denilson, são pequenos detalhes. Comentei esses dias, acho que foi com o Jader. Cuidados que sim, tem que tá ter bom. em uma edição. Olha aqui, ó. Esse vinco aqui já melhora a leitura do cara, né? Porque tu pode abrir sem medo, tu tem um limite ali para poder folhear ela. E também É, veio junto, porque eu fui um dos apoiadores na época lá. Esta arte aqui, ó, ah, que é muito bacana porque mostra o Denilson aqui, no momento atual da feitura do documentário, e numa linha do tempo, linha do chegando com a tempo. representação do Henrique. Isso, Ali, ó, eu- que é o isso filho do aí. Denilson. Um material Isso. muito bacana também. E eu acho que é isso aí, cara. Tu ainda tem esse material, esse documentário, para as pessoas comprarem? Como é que funciona isso aí? Cara, o documentário é o seguinte, o Ah, documentário hoje não precisa mais comprar, né? ah, No caso, esse material que tu tem em mãos aí é o material que a gente fez para poder, o DVD, né? uhum. E o Zine também. Inclusive, esse Zine que tu tem, só mais 29 pessoas têm ele, né? Eita! Porque foram só 30, somente 30 exemplares. Deve ter o número do teu aí na contracapa, deve ter o número do 18. teu apoio. Então, tu foi o número 18 que apoiou, Ah, dos 30 que a gente botou à disposição, tu foi o número 18, né? O 18º a apoiar essa, essa, essa recompensa aí, né? Que vinha com aham. esse Zine junto, né? Então, são 30 exemplares que foram feitos para os apoiadores e 10 exemplares para a equipe de produção dos entrevistados. Então, são 40 cópias apenas que Ah, existem que desse daí. joia. Assim, já teve pessoas me pedindo: Uhum. cara, mas tu deve ter o arquivo lá, né, cara? Imprime para mim, imprime, me manda. Não, cara, não é justo com quem foi lá na época, colaborou, entendeu? Não adianta, cara. Sei lá, negocia com quem tem. Mas nós não vamos fazer cópia disso, entendeu? E aí é o seguinte, cara, como eu estava dizendo, o material físico é esse daí, né? O filme ele ficou 2 anos só nesse material físico e em circuito de cinema e festivais, por uma questão de que tu, dependendo do festival, tu não pode ter exibição pública dele. Então a Ah, gente sim. exibia assim, né? Exibia num evento fechado, num cineclube e tal. Mas agora a galera que quiser assistir o filme,
né? Rapidinho, um documentário, são 30 minutos. Uhum. Os vizinhos que vêm de brinde, né? Os cards. São isso, eram 2 cards que a gente mandava de presente, né, pra galera. O pessoal pode ver no YouTube, cara. É só entrar no YouTube e procurar lá. Fanzine tinha 30 anos de resistência. Enfim, agora tá frita. Tá pra galera Maravilha. poder, pra não perder o fio da meada. É Claro, esse claro, claro. zine que mostra uma linha do tempo, né? E a arte foi feita pelo Adão Júnior, né? O Adão de Lima Júnior, e ele usou as referências do filme, né? Então ali era como é que estava a minha fisionomia na época do filme e por que que ele não pegou eu quando tinha 18 anos fazendo o Zine e pegou o Henrique, né? Porque, na realidade, no filme a gente faz uma reconstituição da capa do álbum dos 30 anos, essa que o Daniel desenhou e o Matias pintou, que tu mostrou agora há pouco, a gente faz uma reconstituição dessa capa, né? Faz o cenário todo. E nesse cenário a gente... essa daí mesmo. E aí quem interpreta eu ali, né, que o Daniel fez eu, bem como ele via eu lá em casa mesmo, né, no, Uhum. no cantinho do quarto, ia escrever em cima de uma mesinha lá, né, e um banquinho. Quem faz o meu papel ali seria o Henrique, né, a gente fez um live action dessa capa aí pegou o Henrique, aí o Júnior, né, teve a ideia de na capa fazer esse desenho, aí ele pegou a referência do Henrique, e eu, assim, né? E o pessoal acha que o Henrique é muito parecido com né? A sua fisionomia Uhum. comigo, aquela coisa toda. Ficou legal, assim, ficou legal. A primeira vez que eu vi, eu chorei, né, cara? Me emocionei. Assim, mesmo tendo visto a gravação, mas quando eu vi na tela, assim, foi muito, muito emocionante mesmo. A É isso primeira aí. vez que eu vi o documentário, uma parte dele, foi ali no Memorial do Rio Grande do Sul. Foi colocado na tela do cinema, assim. E, Sim, sim, e, sim. e no na mesma tarde, mesmo no final de tarde, no começo de noite, foi o pessoal do Denilson lá, o pessoal de Alvorada, prestigiar a exposição do Feirão das HQs. Então, assim, Uhum. o bacana é que, como ele falou, assim, Denilson ele prestigia as coisas das outras pessoas que fazem, porque aquele negócio assim, Denilson, eu não sei desenhar, eu não sou roteirista, eu só consumo e quero que a coisa fique viva, para que não pare de ter esse material que a gente gosta. E foi muito bacana aquela noite assim também. Isso vai ficar registrado, que eu vou baixar isso aqui, vou editar bonitinho. Eu também quero te agradecer uma grande emoção que tu me proporcionou quando tu e o pessoal de Alvorada, ali, o Paulo, o Pedro e o Adão, enfim, todo o Anderson, não posso esquecer dele. A gente estava ali no Garagem 80 e vocês me deram um certificado de reconhecimento pelo feirão. Ah, velho, aquilo ali foi muito bacana, assim, porque a gente não faz as coisas esperando a recompensa, né? Faz para manter cena, para manter viva a cena. E foi muito bacana, que eu quero te agradecer de público, e isso aí vai ficar eternizado nas internets da vida. Que legal. Cara, mas assim, ó, Christian, e a gente que agradece o trabalho que vocês fazem por manter o quadrinho. No teu caso, né, foi homenageado pelo teu trabalho com o Feirão, entendeu? Que é extremamente significativo. Abrir um espaço para a galera poder mostrar seu trabalho, independente se é o fulano lá que é mais conhecido no Não, meio, ou se é um jovem menino que está começando a fazer suas primeiras artes ali e tal. Então, coisa tipo assim, ó, tu tem esse espírito, entendeu? De valorizar as pessoas. Então, a gente, quando aqui em Alvorada, com o nosso coletivo, né, que hum, anteriormente se chamava Quadrante Sul, e depois, o coletivo acabou resumido só o pessoal de Alvorada, a gente resolveu hum, mudar o nome de Quadrante Sul para Coletivo Alvoradense de Quadrinhos, né? Que é eu e o Paulo, o Júnior, o Adão uhum, Júnior, o Anderson, tal, o Pedro, o Henrique, assim, a galera aqui que movimenta o uhum, quadrinho. O Pablito também ajuda a gente claro. bastante. Então, o que que acontece? A gente pensa nisso, né, cara? Pô, nós temos que valorizar essa galera que tá do nosso lado, né, cara? Pô, tá, tudo bem, cara. Eu não vou deixar de comprar o novo álbum do fulano, do Mike Deodato. Não, Hum, claro que eu vou comprar. Eu gosto, é legal, o cara desenha pra caramba, conheço ele há 30 anos, aquela coisa toda. Não vou deixar de ir num evento, pegar autógrafo dos gringos que vêm aqui da Comic Con claro, RS. claro.
Cara, mas tu também tem um olhar para aquele cara que está do teu lado ali, entendeu? No teu caso, tirando um tempo para fazer um feirão, um evento, ou o outro menino que está do teu lado ali tentando mostrar sua arte num evento, na mesa ali, né? Contou os pila para poder pagar a mesa para estar ali, É, entendeu? Essas pessoas têm que ser valorizadas também, né, cara? Algum evento tem que valorizar também esses caras. Não que não seja importante valorizar os grandes, entendeu? Mas também é legal valorizar essa galera. Eu acho que tem espaço para todos, e essa aqui é a nossa ideia. Então a gente fez ali todo dia nacional, todo dia do quadrinho sim. nacional, a gente valoriza pessoas que estão contribuindo de uma forma ou de outra com o quadrinho nacional. E a gente entendeu que naquele momento o Feirão estava contribuindo. Como contribui até hoje, né? O teu trabalho contribui com o quadrinho nacional. Porque ali a gente vê, no último evento que eu fui, por exemplo, eu vi o pessoal lá com seus quadrinhos, entendeu? Até adquiri as publicações do Ian, que eu não tinha ainda, né? O Sim, personagem dele. sim. Então, quer dizer, a gente, isso aí é valorizar o quadrinho também, entendeu? Então É. essas pessoas têm que ser valorizadas, por isso que a gente procura premiar essa galera e te demos, né, lhe demos aquele certificado, e, enfim. Vamos falar sobre essas revistas aqui. Quadrante Sul, Quadrante isso Sul. aí, cara. Quadrante Sul. Sabe que a Quadrante Sul é aquela coisa, assim, né? Lá nos final dos anos 80, né? A gente produzia fanzines, papel xerox, como a gente diz, né? E a gente tinha aquela ideia assim, pô, eu tô fazendo um fanzine aqui, o outro tá fazendo lá, o outro tá fazendo lá, e se a gente juntasse essa galera para fazer um trabalho coletivo? E aí surgiu a Quadrante Sul, né? A Quadrante Sul surgiu exatamente disso, né? De fazer esse trabalho coletivo. Né? Então, na realidade, ela surgiu em 88, né? A Quadrante Sul surgiu em 88 e juntou três fanzineiros, né? Que era eu, do Uhum. Tchê, o Gervásio Santana, do fanzine Estilo, e o Alex Depré, do fanzine Antimatéria. E a gente foi agregando outras pessoas que não entravam como editores, mas entravam dentro do conselho editorial, digamos assim, né? E aí a gente pode citar outros fanzineiros aí que surgiram na época, que nos ajudavam bastante. Aí o pessoal que participou da última edição, né? Edição Isso. número 4, né? A gente sempre bota o dossiê da galera ali, né? Dos novos, né? Porque a gente e aí a gente fez 3 números da Quadrante Sul como fanzine, cara. Só que a gente queria uma coisa um pouco diferente. Então a gente mandou imprimir em offset 2 cores a capa. Então a capa era 2 cores, tipo assim, Uhum. né? A primeira capa era o fundo branco e a impressão do personagem era azul. Tá. Depois no outro era o fundo vermelho com o personagem preto Tá. e no outro foi verde e branco. Mas era um negócio diferenciado na época, Claro que cara. sim. Os Claro. filmes era só inox mesmo, preto e branco, entendeu? E aí, claro, feito em gráfica, grampeado, refilado também, então Uhum. é uma coisa. Depois, em 2006, a gente resolveu retomar a Quadrante Sul aí como nesse formato que tem aí, né? Como uma revista, né? É isso É. aí, com capa E essa colorida, aqui é papel muito colorido. bacana porque é uma capa contra capa com a mesma imagem. E isso foi uma ideia que a gente teve, porque a gente estava com uma história de 32 páginas, cara, que era o encontro do aproveitador, que é do Gervásio Santana, com a Velta do Emir Ribeiro. Essa E aí a aqui. gente pensou, bah, essa daí, né? Vamos fazer, que é uma super heroína, assim, bastante famosa aí do underground nacional. Vamos fazer uma edição especial, né? Daí a gente resolveu fazer Claro. a número 7, é uma história só, e aí o Zambi, né, que Uhum. e atualmente até desenhou a biografia do Bill Finger para a editora lá de Santa Catarina, acho que é Script, se eu não me É engano. script. Script. Isso. E aí o Zambi, ele fez a história e fez essa capa. Ó, fez a capa em formato é, pôster, né? Enfim, a capa começa na capa e termina na contracapa. Enfim, não sei, esqueci a palavra que se usa para isso. E aí a gente fez e imprimimos assim, ficou legal. Achei, fica Não, bacana quando mesmo, eu, né? quando eu vi assim, eu sei, pá, olha a Velta aqui, cara. Eu falei, não, tem que comprar isso aqui. Então tem algumas coisas assim que a gente nem sabe como é que conheceu a Velta, mas tu sabe que existe e tu tem que ter, né? É essa a parada. Isso.
Agora, tem um material aqui que eu adquiri recentemente ali de vocês, que na boa, velho, isso aqui é ouro. Pô, Ah, ó, por favor, uhum, por favor, por é, favor, por favor. é isso aí. E um pouquinho antes, eu tinha ido na CCXP do ano passado, Denilson. E aí eu fui lá comprar umas HQs antigas com um cara lá num apartamento lá em São Paulo, enfim. Aí eu falei, olha, eu quero uma revista de terror nacional. Tem? Ele tem. Quem é que tu quer? Eu falei, eu quero uma do Colin Shimamoto. E olha aqui, velho. Ah, espectro. O cara me deu essa aqui, cara. Tem só as feras aqui, velho. Então eu já tava meio que nessa vibe aqui. E aí quando apareceu essa essa que tu editou aqui. Conta como é que foi essa edição aqui. Porque eu sei que tu já conhece o Shimamoto há vários anos, né? Sim, sim, sim. Em 89, cara, em 89 eu tirei a minha primeira férias remunerada, Hum. certo? Da vida de trabalhador, né? Eu Claro. trabalhava numa loja, no escritório de uma loja chamada JH Santos, uma rede de, uma rede de móveis e tal, eletrodoméstico. Não existe mais aí. Tipo Magazine Luiza da vida hoje. É. E aí eu trabalhava lá e tirei minhas férias, né? Peguei a grana e fui convidado por um faxineiro para passar as férias na casa dele. Ele morava em Niterói, né, no Rio de Janeiro. Ô, meu, vem pra cá, papapá, conhecer os faxineiros do Rio e tal. E aí, claro, além dos faxineiros, a gente foi visitar alguns desenhistas, né? Um Uhum. deles foi Júlio Shimamoto, né? O autor deste quadrinho aí que tu mostrou, né? Contos de Horror. A gente foi visitar o Shima, né? Ele é conhecido como Shima, né? Uhum. Uhum. Fui visitar ele, cara, e ali ele me recebeu super bem, assim, tu imagina, cara, um cara assim, pô, o cara mestre do quadrinho nacional, assim, receber dois piá que estão lá só pra pentelhar o cara, entendeu? Autógrafo e tal. E ele recebeu a gente super bem, né, cara? Mostrou o ateliê dele, Que mostrou massa. muitas coisas que ele fazia, deu uma pilha de papel com rascunhos e rabiscos dele, cara. Imagina, Ah. sabe uma coisa que ele, vou fazer um teste aqui e tal, né? Uhum. E, cara, a arte do cara não tem igual, assim, terror, assim, olha, é que eu sou suspeito para falar, eu sou muito fã do Shima, assim, né? Pela amizade que a gente construiu. E aí, pô, ele recebeu super bem, a esposa dele serviu um café para nós, assim, sabe? Olha só esse samurai aí, cara. Por favor, né? Cara, os detalhes, assim, né? E as técnicas que ele usa e tudo. E aí, assim, eu tava na casa dele, ele mostrando, desenhando ali para nós, mostrando, isso aqui dá para fazer assim e tal. Eu não entendia nada de técnica, de nada. Minha leitura de quadrinhos ainda era muito, muito, muito incipiente ainda, né? Sim, No, no, sim, no sim. ponto de vista, assim, de ter aquele olhar, assim, né? Mais clínico da coisa, assim. Hoje a gente já olha com um olhar diferente, depois de ler muito e estudar muito, né? E tal. E como é que foi as tratativas para fazer essa publicação? Pois é, daí assim o que que acontece, cara? O Shima sempre me mandou artes para me publicar no Fanzine Tchê. Tem várias capas, várias artes, assim, né? Ele sempre foi parceiro nesse sentido, assim, né? Pô, Shima, faz um desenho assim, não sei o quê, faz uma capa e tal. Ele sempre mandou, né? Na época eu mandava por carta, né? Uhum. Hoje, obviamente, o arquivo digital por e-mail. E aí, o que que aconteceu, cara? A gente começou a fazer uma parceria tão grande que eu tive o privilégio dele desenhar um dos meus personagens, né? Eu escrevi um Uhum. roteiro, que é o Bruce, o Exterminador, né? Que é um Uhum. herói urbano, tipo assim, tipo justiceiro urbano e tal. E aí mandei para ele e ele desenhou, ele fez 3 histórias do Bruce. Claro, são histórias curtinhas, porque eu não tenho verba para pagar o cara, Não, a mão sim. dele. Então ele fez porque pela amizade que a gente tem. E aí surgiu a ideia assim de lançar um álbum dele. E aí eu fiz contato com ele, junto com o Marcos Freitas, que é da editora Atomic. Uhum. O Marcos é editora, ele tem um maquinário para imprimir e tudo, entendeu?
Então, quer dizer, teríamos condições de fazer um álbum mais bonitinho e tal, mais bem acabado e tal, uma publicação mais bonita. E o Chimê é o seguinte, cara, ele é um cara super humilde, super gente boa, assim, né? E, tipo assim, o que ele tinha que ganhar com quadrinhos, ele já ganhou, entendeu? E eu acho que o último grande prêmio que ele ganhou com quadrinhos foi ser o homenageado da CCXP, né? Oh, De 2019, muito né? justo, Que por ele favor. foi o homenageado do Alex Allen. E então, tipo, é um cara assim que ele não tá mais pela grana, entendeu? Ele já pagou todas as contas que ele tinha que pagar, já criou as filhas dele, entendeu? Já caminhou a família e tal. E ganhou muito dinheiro com publicidade, vamos dizer, essa é a realidade, com quadrinhos ele disse Sim, que nunca sim. ganhou dinheiro, mal pagava as contas. E aí é o seguinte, ele autorizou, ó, cara, se vocês querem fazer, façam, publiquem, enfim, vendam, né, paguem as despesas. E ele falou assim, me mande uns exemplares para me dar de presente para meus amigos. Ah, A gente era sempre isso. negocia sim, um percentual da capa também, né, para não dizer que e tal, mas a gente não ganha nada para publicar isso aí, cara. A gente estava vendendo a R$ 20 esse Ah, exemplar aí. Cara, e seguinte, a gente não ganhou nada, porque tudo que entrou foi para pagar as despesas mesmo e tal. E diga-se de passagem, não tem mais, né? Tá esgotada essa edição. Enfim, foram 200 exemplares que a gente imprimiu. Agora a gente tá pensando em imprimir de novo, né? Eu tive na loja da Ugra em São Paulo, né? uhum, uhum. Uma loja de quadrinhos que tem Sim, lá em São Paulo, né? E aí foi o pessoal da Ura lá, conversei com a Dani, né, esposa do Douglas, e ela falou, sim. cara, você tinha que imprimir, porque eu deixei 5 exemplares lá no pós CCXP de 2018, ela disse que na outra semana já não tinha mais. É. Agora eu deixei mais 5 no pós CCXP 2019 e já não tem mais. Quer dizer, então o pessoal chega lá, bota o olho, pô, Shimamoto, essa aí eu não tenho, eu quero, né? É. Então, a gente tá vendo, de repente a gente vai ter que reimprimir de novo, fazer uma segunda edição e tal, né? Mas é um dos quadrinhos que eu mais tenho orgulho de ter editado, foi esse Contos de Horror do Shimamoto, E ficou muito bonito, realmente. muito bonito, muito bonito. Ah, olha, parabéns, parabéns. Ah, é que a gente é veterano, a gente é dessa época aí da Espectro, da Cripta, daqueles quadrinhos antigos. E, Denilson, para já ir, tem mais um assunto para a gente liquidar essa live. O assunto são os eventos que tu ajuda a organizar e concebeu. O Mutação, na Feira do Livro, e o Gibifest em Alvorada. Quero que tu fale um pouquinho sobre eles. tá. O Mutação é o seguinte, Mutação é um evento que surgiu na Feira do Livro, né? Através do pessoal que curtia quadrinhos e estava a fim de fazer um evento focado só em quadrinhos. Né? O André Alves, né, que foi o idealizador desse evento, Mutação. Só que com o tempo o André acabou saindo de Porto Alegre, foi morar em São Paulo e o evento estava para deixar de existir. Uhum. E aí foi quando a Sônia Zanqueta, que é coordenadora da área Infanto Juvenil, ela me chamou, olha, Denilson, o evento está para não existir mais, mas é um sonho do André que ele continue e alguém tem que encampar isso daí, né? Então, a partir do sétimo Mutação, né? Ou seja, do sétimo ano de Mutação, eu acabei encampando o evento, né? Junto com o pessoal da Quadrante Sul, né? A gente acabou sendo os coordenadores do Mutação, que é um evento que fala de quadrinhos, de Uhum. fanzines e de cultura pop. Então, é num formato assim de palestras e tal. E uma das coisas que eu coloquei junto com as palestras, que não Uhum. tinha até a sessão, né? Foi criar um Artist Alley, né? As banquinhas, as Claro. mesinhas para o pessoal poder expor, porque, pô, e o pessoal lá para assistir os caras falando, né? E o pessoal passando na feira e tal, e poder ter acesso a quadrinho independente, né? Coisa que não tem nas bancas da feira, a não ser que É. tu publique por alguma editora ali, sei lá, Oito Inverso, a É. RPM. Aí a gente conseguiu botar os independentes no Mutação, entendeu? Eu participo do Mutação desde o primeiro, porque no primeiro evento do Mutação eu fui lá para falar exatamente o que era fanzine, né? Fui lá Ah, para dar uma palestra sobre fanzine. sim. Aí, a partir do segundo, eu comecei a dar oficina de fanzines dentro do Sim, Mutação. sim. E aí, quando chegou o sétimo, a gente pegou a coordenação do Mutação, né? Eu e o Alex Depré,
que era o meu parceiro na Quadrante Sul. Sim. Hoje, quem coordena o Mutação é o Coletivo Alvoradense de Quadrinhos, né? Que é um meio Coletivo Alvoradense fazendo um evento na Feira do Livro de Porto Alegre. Mas é porque agora quem coordena é eu e o Paulo, né? E com a ajuda do Adão, né? Então a gente está coordenando já e já estamos no número 14. São, né, o 14ª mutação ocorreu ano passado. Então a gente já vamos para esse ano para o 15º. Mas como eu falei, era engraçado, né? Coletivo Alvoradense em Porto Alegre. Pô, mas em Alvorada não tem? Não tem. Tem. Então o que que acontece? A gente ia no Anime Extreme, Anime Buzz, Comic Con RS e outros eventos, Feira do Livro, daqui e dali, e as pessoas de Alvorada nos encontravam lá. Pô, mas vocês são de lá e estão aqui. Por que que não tem isso lá? E aí foi que eu e o Paulo Kobielski, resolvemos fazer o Gibi Fest. Então, quer dizer, o Gibi Fest Alvorada, ou seja, é a ideia de fazer o Mutação em Alvorada, só com outro nome, né? Ele criou, o Gibi Fest acabou tendo um caráter um pouco mais pop, né? Com vendas de artigos nerd, além do Artist Alley, né? E algumas apresentações aí, tal, games também tem. Games, é isso. Então tem o pessoal do campeonatos de game, tem o pessoal daquelas cartinhas, né? Card games. Isso. Enfim, Também. a gente abriu um leque, por quê? Porque a gurizada gosta, entendeu? Então a ideia era fazer um evento que abrisse um leque para a juventude da Alvorada. Né? Tu que mora aqui perto, na Zona Norte, enfim, o teu conhecimento de vida e tal, e como um historiador e tal. Alvorada é uma cidade muito pobre, é uma cidade de trabalhadores, entendeu? É uma cidade que não tem cultura na cidade, não tem casa de cultura, não tem cinema, não tem teatro, entendeu? Mal e porcamente tem aqui circos itinerantes, entendeu? Ou carnaval, enfim. Feira do Livro, infelizmente a visão da Feira do Livro aqui é muito... Não chega no pop, né? E tal. Então assim, ó, era necessário para essa juventude da Alvorada ter esse evento. Então eu e o Paulo encampamos essa ideia. Bom, então vamos fazer nós aqui, né? E a gente está fazendo o Gibi Fest há 4 anos. Aí esse ano, então, nós vamos iríamos para a 5ª edição. E além da 5ª edição, nós teríamos uma edição extra. Exatamente. Porque a gente foi chamado pela direção do IFRS, né, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tem um campus agora aqui em Alvorada, para fazer uma edição extra dentro do campus deles lá, né? E aí eles dariam toda a estrutura e tal, que é uma coisa que já acontece em outros IFs, né? Aqui do Rio Grande do Sul, né? Sapucaia tem um evento, né? Só que assim, né? Aí como veio essa... Né, o vírus se alastrou, o isolamento, pandemia e o risco mesmo, né, de vida que a gente está vivendo, não tinha como a gente não ter cancelado o evento, que era para ocorrer dia 24 de maio, se não me engano, ia ter um evento no IF. Então a gente cancelou, e o nosso evento, que é em setembro, ia ser dia 13 de setembro, estou avisando oficialmente agora, porque ainda não tem um comunicado oficial, né? Mas o evento também está cancelado, né? Eu conversei com o Paulo semana passada e a gente cancelou porque mesmo que a vida comece a voltar ao normal agora, não vai dar tempo de tu preparar um evento para setembro, entendeu? E se a vida voltar ao normal, tomara que é o que a gente espere, outros eventos vão ocorrer. Vai juntar muito evento, setembro, outubro, novembro, dezembro, se a vida voltar ao normal, vai estourar um monte de evento que não foi feito agora, vai ser feito no final do ano, então a gente vai ficar muito sufocado de evento. Também não adianta ficar fazendo 2, 3 eventos no mesmo dia, entendeu? É complicado. Então a ideia é essa, assim, a gente vai fazer esse comunicado oficial pela página do Facebook lá do GibiFest, que esse ano não teremos GibiFest. Denilson, infelizmente nosso tempo já está acabando da nossa live. Eu quero te agradecer sobremaneira a presença. Tu é um cara que esteve presente nas 3 fases do Feirão. E para o coletivo, para ti, para os teus artistas, portas abertas sempre. E esses últimos 1 minuto e meio eu deixo à tua disposição para tu deixar teus contatos, enfim. A palavra final é tua. Bom, então, Cristiano, obrigado, cara, sem palavras, por ter me dado essa oportunidade de falar.
de expor um pouco das minhas ideias, contar um pouco das minhas histórias, falar um pouquinho dos meus trabalhos, que tu mostrou aí. Então, eu só digo assim, ó, para finalizar, todo o material que eu produzo, tá, a galera pode encontrar diretamente comigo. Eu não tenho loja, não tenho editora, então é produção autoral mesmo, né? Pode entrar direto e ir comigo aí, tá? Vocês me encontram no Facebook, Denilson Reis. Vocês me encontram no Instagram, @Tiesine. Eu criei uma página, estou criando, melhor dizendo, ela já está pronta lá, mas né, não tem muita coisa. Eu também seria uma lojinha virtual, né, no Facebook, que é o Tiesine, né, uma fanpage, né? Sim. Tiesine. Então vocês me encontram lá. Tiesine, vocês vão me achar. Botou Tchê de gaúcho, né? Zine, tudo junto, sem acento. Vocês vão me achar no Instagram, Facebook, ou pelo nome Denilson Reis, né? Os meus quadrinhos são vendidos diretamente, né? Ou em eventos, ou até pelo correio. E eu tenho muitas publicações também que eu faço em formato impresso e digital. E os digitais são gratuitos. Quem quiser receber fanzines na sua caixa de e-mail, é só entrar em contato comigo aí que vai estar recebendo o material. Denilson, agradecer ao pessoal que prestigiou nossa live, deixar um abraço para ti, para a Rose, para os guris, e aquele recado final, pessoal. Nesse momento aí, fiquem bem, fiquem em casa. Até mais. Tchau, valeu. Falou.